O secretário da Cultura, Mário Frias, parece que entrou numa fria. Bem, é uma história que está circulando nos últimos dias, né, de que ele teria gasto quase 40 mil reais. 40 mil reais para fazer uma viagem de 4, 5 dias para Nova York para se encontrar com o lutador de jiu-jitsu Renzo Gracie. Ele está agora rebolando para se explicar aí esse gasto, por que ele fez essa viagem. Ele está alegando que ele foi fazer, né, foi pesquisar o método Broadway para importar para o Brasil, mas a conversa está muito estranha, não está colando. Foi de classe executiva para Nova York. Foi passear, né? Foi passear com o dinheiro público, foi encontrar com o amiguinho dele lá possivelmente. Então, assim, a mamata never ends, né? O Bolsonaro dizia que ia entrar no governo para acabar com a mamata, mas a mamata nunca tem fim. Então, mamata. É isso aí, é isso que eles gostam, né? Então, eu quero aproveitar aqui esse vídeo para falar de 3 assuntos, na verdade. São bem distintos entre eles, mas vamos começar aqui com a questão do Mário Frias. Porque daí, como reação a isso, né, como repercussão a isso, estava previsto que uma parte da Secretaria da Cultura, alguns integrantes da pasta, iriam para a Rússia junto com a comitiva do Bolsonaro para conversar com o Putin. E parece que cancelaram agora e não vão mais. E daí, o Paulo Coelho, né, o escritor, ele publicou o seguinte aqui. Finalmente uma boa decisão de Jair Bolsonaro. Limar os Palermas, Mário Frias e André Porciúncula, que prometem e não mostram os recibos da mamata da viagem aos Estados Unidos, de continuar o turismo tosco. Como resposta a isso, o Porciúncula diz o seguinte aqui: maconheiro, Palermo é você, a viagem foi remarcada devido às tensões na região, mas ainda iremos. Temos acordos culturais internacionais para celebrar com Rússia e Hungria. Eu não tenho dúvida nenhuma que em questão cultural, né, você pode não gostar da obra do Paulo Coelho, mas não tenho dúvida nenhuma que em questão cultural o Paulo Coelho representa muito melhor o Brasil fora do que o Bolsonaro, do que o Mário Frias, do que o Porciúncula. Leva muito mais o nome do Brasil para fora do que essas figuras jamais vão levar. Então aqui está uma disputa na internet, uma briga, e é importante ressaltar aqui, recordar isso, né? Que alguns ministérios, algumas pastas no governo Bolsonaro se tornaram campos privilegiados da disputa da guerra cultural do Bolsonaro. Então você tinha, por um lado, o MEC, o Ministério de Relações Exteriores e a Secretaria de Cultura, que era um ministério e foi rebaixado no governo Bolsonaro para uma secretaria. Então essas 3 pastas, elas são pastas particularmente disputadas pela ala ideológica olavista. Porque quando eu falo ala ideológica, não quer dizer que as outras pastas não sejam ideológicas também. São ideológicas. Os militares são extremamente ideológicos. Inclusive há quem diga que, na verdade, as 10 olavistas, elas partem de uma agenda ideológica dos militares ressentidos após o fim da ditadura. Então há uma noção de que uma boa parte da pauta ideológica olavista, ela tem semelhanças, ou ela parasitou as pautas ideológicas militares. Mas o fato é que essas 3 pastas são pastas primordiais para defender a agenda olavista. E passaram por essas pastas figuras complicadíssimas, né? Basta pensar, por exemplo, no MEC, o Abraham Weintraub, que era uma catástrofe, era um desastre total. Um desastre total que levou para frente uma agenda de combate ideológico olavista. Ou na parte da cultura foram, primeiro, Roberto Alvim, que foi demitido após fazer um vídeo com estética nazista e com um discurso copiado de um discurso do Goebbels, que era ministro da propaganda nazista. Então, sim, foi um horror, escandalizou as pessoas e ele foi demitido. Entrou em seguida a Regina Pum do Palhaço Duarte, que também foi pavoroso o negócio, né? Ela deu uma entrevista que foi bizarríssima para a CNN, sabe, milhares de mortes no Brasil pela Covid, e ela dizendo, gente, tem que parar de arrastar esses corpos atrás da gente, tem que ter leveza. Então, assim, é uma pessoa sem noção completa, sabe, que de certo modo menosprezou as mortes dos brasileiros, que zombou das mortes brasileiras também. Sinceramente, é uma pessoa que passou ali e deixou um legado negativo, e de repente, em seguida, entra o Mário Frias, que é um zero à esquerda. Se há alguém que pode ser usado como exemplo para representar quão ruim são as escolhas do Bolsonaro para os ministérios, para as secretarias, é o Mário Frias, que é um zero à esquerda, que passa o seu tempo brigando com as pessoas na internet. Então, assim, é um pavor, né? O governo Bolsonaro é um pavor, e como eu falei, essas 3 pastas são pastas ideológicas e que adotaram uma postura olavista. Então esse é o primeiro assunto. É a vergonha, né? A vergonha, a destruição da cultura, da educação, da diplomacia brasileira, uma vergonha completa, além das outras áreas, né? Porque são muitas outras áreas que são projetos de destruição. E daí, engatando nisso aqui, eu preciso fazer uma observação, porque muita gente, quando chega no canal aqui, pessoas novas, né, que aparecem no canal e vão assistir um vídeo aleatório meu, elas vão lá e percebem o livro que está aqui atrás, né? Isso aqui é uma capa de um livro
tá aqui atrás, e muita gente pergunta, né, o que é essa suástica aí atrás de você? E eu já falei outras vezes, mas vou repetir porque eu acho importante falar sobre isso, porque se trata desse quadrinho aqui, é o Mouse. Eu tenho duas edições. Eu tenho essa edição aqui atrás, que é uma edição única, compilada as duas partes, e tenho essa edição dupla aqui, que são duas partes. O Spigman publicou essa primeira aqui, acho que foi em 89, se não me engano, e alguns anos depois ele publicou essa aqui, que é a continuação. E essa edição aqui atrás é uma edição que tem os dois exemplares juntos. E é importante mencionar isso aqui porque esse quadrinho é um dos quadrinhos mais importantes já publicados no século XX. Então, assim, se você não leu, confira. E eu deixo atrás aqui justamente para poder chamar a atenção e as pessoas poderem se interessar por esse quadrinho e lerem, porque se as pessoas soubessem a história do nazismo, se as pessoas soubessem a história do Holocausto, certamente a gente não estaria agora nesse momento tendo que falar sobre esse assunto tantas vezes como a gente falou essa semana, né? Se as pessoas soubessem do horror, não teria tantos apologistas assim, ou tantas pessoas fingindo que é normal, ou simplesmente desprezando o impacto que isso teve no mundo, né, no século XX e agora também. Então, leiam esse quadrinho porque é um dos mais importantes já feitos, é inspirado na história do pai do Art Spiegelman, que era um sobrevivente do Holocausto, então é chocante a história, é chocante. E se for falar em suástica, eu tenho vários livros aqui na capa suástica, porque é um assunto que eu estudo, né? Já falei para vocês aqui, é um assunto que eu investigo, eu leio muita coisa sobre o nazismo, então eu vou mostrar para vocês aqui algumas referências que eu tenho aqui impressas, porque boa parte dos livros que eu leio no Kindle, eu leio livro digital, mas quando é um livro que eu consulto muito, que eu preciso voltar sempre para ele, eu acabo comprando também impresso. Então eu tenho digital e tenho impresso porque fica mais fácil de poder pesquisar e consultar. Então, para começar aqui, por exemplo, esse aqui, que também tem na capa suástica, tem as bandeirinhas nazistas aqui, que se chama What We Knew, que é uma série de relatos, são entrevistas feitas com alemães, com judeus alemães, contando a experiência deles durante o regime nazista. Então, assim, tem sobreviventes dos massacres, tem pessoas que conseguiram fugir, tem pessoas que se esconderam, tem alemães contando o que eles viram, o que eles não viram, o que eles não sabiam. Então é muito interessante porque aqui tem um relato, sabe, testemunhal de muita gente que presenciou aquilo ali e como eles lidaram com o assunto. E faz parte, principalmente, daquilo que eu pesquiso, né? O meu foco de pesquisa não é tanto a história do nazismo, não é tanto, sabe, a história da Segunda Guerra Mundial, não é tanto o Holocausto, é mais a questão ideológica, como essas ideias nocivas, perigosas, destrutivas conseguiram capturar o imaginário coletivo e as pessoas embarcaram nessa onda. Porque para mim é importante compreender esse mecanismo, porque é o mesmo mecanismo de outras ideias perigosas que também adentram o imaginário coletivo e podem impactar a sociedade. Então, para mim é importante compreender quais são os mecanismos e como enfrentar esse mecanismo. Então, por isso que eu leio bastante sobre essas histórias do nazismo. Outro livro aqui que também tem a suástica na capa, tem a braçadeira nazista aqui com o Hitler, que é a History of Fascism, que é do Stanley Payne, que é um grande livro, talvez seja um dos melhores que eu já li sobre esse assunto, que conta a história do fascismo em diferentes países. Então, assim, não apenas o nazismo, né, que é um tipo de fascismo, mas também na Itália, na Espanha, em outros países, o modo como isso se desenvolveu, né, como um movimento ideológico também, porque embora em alguns países eles conseguiram chegar ao poder, em muitos outros países havia um movimento, havia as ideias e eles conseguiram impactar também no debate público. Esse outro livro aqui também é muito interessante, que se chama em português A Linguagem do Terceiro Reich, que é do Viktor Klemperer, que é um linguista que vai contando como era o uso feito pelos nazistas da linguagem, o modo como se apropriavam de palavras, de expressões, e isso ia penetrando no debate público e também criando uma espécie de novilíngua, né, adotando aqui uma palavra do George Orwell, um tipo de linguagem nova para poder representar aquilo que ele se propunha a fazer. Então é um diário do Klemperer, ele vai descrevendo o que vai acontecendo na Alemanha e vai mostrando como isso vai se filtrando entre amigos deles, inclusive, de perseguição a judeus. É um relato bastante chocante também. Esse outro aqui, que traduzindo seria o Diário de um Homem Desesperado, o nome dele é difícil de pronunciar, que é o Friedrich Reck Malecheven, deve ser, não sei como pronunciar isso aqui, que é a história de um aristocrata alemão e como ele vai percebendo também a tomada do poder pelos nazistas e a preocupação que ele tinha, e ele vai escrevendo sobre isso e vai relatando a sua experiência. Esse aqui é um outro que eu já falei várias vezes sobre ele, que em português se chama Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton, que também é um livro muito interessante. É mais conceitual isso aqui, não é tanto quanto do Payne, que vai mostrando, sabe, ponto a ponto a história do nazismo. Esse aqui fala um pouquinho mais sobre o conceito do fascismo e o modo como eles foram capturando o imaginário para poder chegar ao poder e conquistar as pessoas. Esse aqui são duas partes, né? A biografia do Hitler, do Ian Kershaw, são duas partes, são, sabe, livros monumentais, de gigantescos, as duas partes, e também é bem interessante para quem quer entender quem era a figura do Hitler e como ele conseguiu
conquistar o partido nazista, ele se filia ao partido em 1919 e vai se tornando uma liderança fundamental ali até o ponto que ele captura totalmente o partido e aí todo mundo fica orbitando o Hitler. E é a figura central para a tragédia, né? A figura central para tudo que se dá na Alemanha depois, durante a guerra. Esse aqui é um outro livro do Paine, que ele é um especialista na história espanhola e esse é um livro aqui sobre a Falange Espanhola, que é um movimento fascista aqui na Espanha. É um livro curtinho isso aqui e vai relatando como essas ideias também se propagaram para outras partes do mundo e não apenas na Alemanha ou na Itália. Esse aqui eu não cheguei a ler ainda, mas nem sei se vou ler, comprei junto com um lote de um monte de livros sobre fascismo, que é da Madeleine Albright, que é Fascismo, uma advertência, um aviso, não sei como está em português isso aqui. Esse aqui eu não cheguei a ler, então não sei do que se trata. E esse aqui também, que é o da Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, que é um trabalho no qual a Hannah Arendt analisa dois movimentos totalitários do século XX, que é o fascismo e o regime soviético do Stalin, e ela vai contando aqui as origens desses movimentos e como eles chegam ao poder também. Então é outro tipo de abordagem. E como eu falei, esses aqui são os livros que eu tenho em casa, né? São os livros que eu tenho aqui, o barco inteiro da prateleira aqui só com livros sobre nazismo, e daí aqui atrás tem a outra edição do Maus, porque como eu falei, é um assunto que me preocupa, porque essas ideias estão presentes ainda e muita gente adere a elas de maneira consciente, né, adotando certos ideais nazistas, ou adere a elementos subliminares desse movimento, né, certas ideias que estão perpassando aí diferentes correntes e são adotadas aí tanto pelo bolsonarismo quanto por outros grupos. Então, para mim é importante estudar esse movimento para compreender como isso se dá hoje, né, como isso impacta movimentos teológicos no Brasil e no mundo atualmente. E daí o terceiro assunto que eu quero falar aqui rapidamente para vocês foi que ontem eu assisti ao filme O Poço, um filme espanhol. Muita gente recomendou para que eu assistisse e eu, não sei, fui passando, até que ontem resolvi assistir e o filme é chocante mesmo. A história é de uma espécie de uma prisão que tem vários andares subterrâneos, né? Vai para baixo o negócio, são vários andares subterrâneos e em cada andar tem duas pessoas. O filme tem a ver com a desigualdade, basicamente. Quem está no topo, nas plataformas superiores desse poço, recebe a primeira comida, que desce através de um elevador. Os primeiros andares recebem um monte de comida e eles podem comer à vontade. E na medida que vai descendo esse elevador, para os andares abaixo, menos comida vai chegando até um ponto que nos últimos andares não tem comida nenhuma. Então as pessoas que estão lá abaixo, né, sei lá, no andar 150, 160, 200, não tem comida nenhuma. Então viram salve quem puder. A história retrata, de certo modo, uma tentativa dos personagens de mudar essa estrutura opressiva e de desigualdade. Então, eles querem transformar esse sistema, porque se cada um comesse o que precisasse nos andares acima, daria para chegar toda a comida até lá embaixo. Mas o que acontece é que cada um, né, movido por egoísmo, movido por, sei lá, por maldade, inclusive, simplesmente não tá nem aí para quem tá abaixo. Então eu vou comer tudo que eu quero aqui, mais do que eu preciso, inclusive, quem tá lá embaixo que se dane. A mensagem do filme é explícita, não há nem sequer aqui margem para interpretação. A mensagem é explícita. A mensagem é: quem está no topo dessa pirâmide social, quem está no topo desse poço, né? Quem está no topo não apenas tem acesso a recursos abundantes, como também pode desperdiçar esses recursos. E daí quem está abaixo tem acesso aos restos dessa elite ou não tem acesso a nada. Tem acesso à miséria, tem acesso à fome. É uma tremenda de uma crítica social esse filme, uma tremenda de uma crítica social, só que pra mim ali tem um detalhe que eu acho que tornou o filme menos denso. E eu vou explicar pra vocês. Porque a pessoa acorda num andar qualquer, ela acorda lá no, sei lá, no andar 50, ela passa um mês nesse andar, daí eles jogam um gás ali que a pessoa dorme, e daí ela acorda em outro andar. E pelo que eu entendi, essa redistribuição de andar ela é aleatória. O cara pode acordar no andar 50, dormir e acordar no andar sexto, ou dormir e acordar no andar 200. Então há uma distribuição aleatória da desigualdade. E na realidade a gente sabe que o mundo não funciona assim. O mundo real funciona o seguinte: você está no quinto andar, você até pode se mover socialmente para o sexto, cair, né? Decair para o sexto, para o sétimo, para o décimo, ou você pode subir para o quarto, para o terceiro, para o primeiro andar. Você raramente vai cair do quinto andar para o centésimo andar. Você raramente vai cair desse modo. Do mesmo modo que quem está, sabe, no andar 200, no subsolo, né? Quem está no andar 200, raramente vai subir, por força do acaso, para o andar 30. Não vai subir. Vai subir para o andar 170, talvez, ou vai cair para o andar 250. Então a mobilidade social, ela é muito difícil de ser realizada. É claro que eles usam esse elemento, né, do aleatório para poder mostrar diferentes andares e como as coisas se dão nesses diferentes patamares, porque assim a gente não saberia o que acontece nas profundezas. Mas no mundo real, quem está no topo, quem faz parte da elite, não tem a menor ideia do que acontece no andar 200, e nem sequer quer saber o que acontece lá. E é por isso que essa estrutura social desigual é tão difícil de ser mudada,
porque não há essa mobilidade e não há essa consciência do que se passa nos outros andares. O que o filme dá a entender são duas coisas para mim, principais. A primeira delas é que uma mudança como essa raramente acontece de maneira espontânea. Raramente as pessoas adquirem, por conta própria, o senso coletivo de que, bem, eu tenho que me importar com o outro. Eu estou aqui tendo abundância, mas eu tenho que me importar com quem está abaixo. Raramente acontece isso. É preciso que alguém venha e aponte isso. Gente, está errado. O negócio está cagado. É preciso mudar isso. Raramente acontece. E, por outro lado, uma segunda coisa, que também tem a ver com o que o filme apresenta, né, a tese do filme, é que tem que ser uma pessoa minimamente intelectualizada para isso. Me parece que eles tentam defender ali que a mudança acontece graças a uma elite intelectualizada. Porque o personagem que está movimentando ali o jogo, né, que está movimentando as engrenagens da transformação, é a única pessoa em toda a estrutura do poço, nessa prisão, que escolhe levar para a prisão um livro. Porque cada pessoa tem a opção de levar um objeto para dentro do poço. Alguns escolhem armas, alguns escolhem levar uma faca, levar alguma coisa que possa agredir os demais. Esse personagem principal leva um livro. Então dá a entender que a transformação parte pela consciência intelectual de como as coisas funcionam. E daí ele leva um livro que também é simbólico, que é o Don Quixote, que é alguém que vai enfrentar, sabe, inimigos imaginários para tentar mudar o mundo. Ele quer se tornar um cavaleiro, né? Ou seja, todo o ideal de honra e de valor e de coragem do cavaleiro medieval. Então o Don Quixote sai nessa viagem delirante dele para enfrentar moinhos de vento que ele acha que são gigantes. E daí também demonstra como também essa disputa para mudar um sistema injusto, muitas vezes também é um delírio. É alguém que acha que pode mudar o sistema, sendo que talvez ele não tenha esse poder para isso. Bem, foi isso que eu extraí do filme, na verdade, né? Foi a minha leitura do filme. Mas eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre esse assunto, né? Primeiro sobre a história do Mário Frias indo para Nova York passear com dinheiro público, R$40 mil para ficar alguns dias lá para visitar um lutador de jiu-jitsu. O que você acha disso, dessa história? E se você viu o filme O Poço e qual é a sua leitura do filme? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho, esse amigo tão querido, eu tenho um convite muito especial para vocês hoje. No dia 17 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, Leonardo Boff vai nos dar um presente. A aula Que virtudes devemos cultivar no tempo pós-pandemia? Uma aula incrível, onde Leonardo Boff vai conversar com a gente sobre as práticas que a gente deveria ter nesse momento pós-pandemia para viver num mundo mais harmônico. A cultura da paz, a hospitalidade e as outras coisas que a gente deveria ter como princípios para poder sonhar com um mundo melhor. Para você não perder essa aula, que é um presente e vai acontecer ao vivo, não deixe de se inscrever agora no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. E depois fique atento no seu e-mail. Vai chegar um e-mail para você poder confirmar sua presença. Uma aula gratuita, ao vivo, abençoada e especial para todos nós que sonhamos com um mundo melhor. Se inscreve agora, não perde essa chance não.